Quero estar convidando aqui nessa noite, nós ainda de pé, vamos receber a nossa querida irmã Eduarda, que hoje, né, vai estar fazendo a sua primeira pregação na igreja. Então os irmãos aí, né, ela falou, será desmaiar que ela foi arrebatada, mas é porque ela está nervosa, amém, irmão? Não vai ter, ela falou comigo, se eu desmaiar que eu fui arrebatado, não, vai desmaiar porque ela está nervosa, amém? Então que Deus abençoe, os irmãos podem estar intercedendo por ela sentado, no nome de Jesus, amém? Amém, eu cumprimento a igreja Capaz do Senhor. Primeiro eu quero dizer que eu estou muito, muito feliz de estar aqui, muito emocionada. Hoje, né, eu estou recebendo e obedecendo a Deus. Domingo, quando o pastor ele me chamou para pregar aqui na igreja, ele estava até conversando com a irmã Carla, e aí minha reação foi assim, misericórdia, eu não vou pregar não. Eu vou chegar lá, eu vou cair, meu Deus, eu não vou aguentar, não vou pregar. E aí eu lembro que ele só me respondeu assim, obedeça. E eu fui para casa muito nervosa, falando com a minha mãe, mãe, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Mas aí eu pensei assim, eu dou devocional toda quinta-feira em um grupo de jovens que eu tenho no WhatsApp. Aí eu falei assim, eu vou chegar lá em casa e eu vou estudar alguma devocional que eu já preparei e já mandei para eles. E aí eu abri o caderno, meu caderninho de devocional, e falei assim, não, Senhor, então agora eu já até sei a palavra que eu vou pregar lá. E era sobre precipitação. Mas aí, sabe quando o Espírito Santo de Deus ele te incomoda? Não sei com vocês, mas comigo, quando Deus quer falar, quando Ele quer me incomodar, Ele aperta o meu coração. Nossa, eu sinto que Ele está apertando mesmo. E aí Ele me apertou meu coração, eu fiquei incomodada. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Não é essa palavra que o Senhor quer que eu pregue hoje, né? Aliás, quinta. E aí eu fechei o caderno. E quando eu abri o caderno de novo, eu fui lá na minha primeira devocional, que foi quando a irmã Carla me chamou para dar aula de escola bíblica infantil, dia 29/11/2020, fez um ano, no mês passado. E aí, uma das coisas que eu escrevi assim, devemos obedecer a tudo que Deus nos pede para fazer, ensinar de forma lúdica as crianças. E aí eu falei, Senhor, eu já vou te obedecer, eu já vou quinta-feira pregar. Então, eu recebo. Mas algo ainda estava me incomodando. E aí eu fui folheando, meu caderninho folheando, e eu parei no estudo sobre o Espírito Santo, que a gente fez no Novos Convertidos. E mais uma vez Deus falou comigo, que eu escrevi assim, mas só é capaz de desfrutar do Espírito Santo e de suas bênçãos quem obedece a Deus. E eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Eu vou te obedecer, eu vou quinta-feira, eu vou pregar. E aí, gente, quando a gente está numa caminhada mais tentando, né, se aproximar de Deus, se chegar mesmo a Deus, ter um entendimento, um relacionamento mais com Deus, a gente fica sensíveis aos sinais dele. E eu ouvi claramente Deus falando comigo, você vai pregar quinta-feira sobre a obediência, porque eu preciso tratar isso em você primeiro, para depois, através da sua vida, tratar na vida dos irmãos. E eu acredito que o pastor Carlos e os outros pastores e as pessoas que vêm até aqui na frente e pregam para nós, o Espírito Santo de Deus, né? Deus, ele prega primeiro, ele trabalha primeiro na vida de quem vai ministrar a palavra. Então, hoje, eu vou pregar sobre obediência e podem ter certeza que Deus falou muito no meu coração e eu tenho certeza que Ele irá falar também no coração de cada um aqui. Então, meu desejo, né, é que neste momento eu me diminua e que o Espírito Santo ele cresça sobre a minha vida e que o coração de cada um aqui venha a ser tocado por essa palavra. Amém? Então, eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de João 14:21. Quem achar, diga amém. Amém? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei nele. Por enquanto, só até aqui.
Então, irmãos, o que Deus ele quis dizer para nós aqui nesse versículo? Que a maior prova de amor que a gente pode dar a Ele é obedecê-lo. Obedecer aos seus mandamentos. Os mandamentos do Senhor, eles não são uma sugestão, eles não são sugeridos, eles é uma ordem, uma ordenança do Senhor. Então, eles devem ser seguidos. É difícil? É difícil. Obedecer a Deus é muito difícil. Não é fácil. Quem fala para mim que obedecer a Deus é uma tarefa fácil, certamente está obedecendo errado. Porque obedecer a Deus às vezes dói, às vezes incomoda. Vai ter renúncias que você vai falar, meu Deus, mas por que o Senhor quer isso de mim? Deus vai te levar em lugares que às vezes você nem queria ir, mas Deus vai te levar e é preciso você obedecer. E quando você obedece a Deus, isso não quer dizer que o nome de Deus vai ser mais santo ou que ele vai ser mais exaltado. Não. Isso quer dizer que você vai usufruir dessa obediência, porque Deus vai te honrar. Deus tem prazer em honrar aqueles que obedecem a Ele. Eu vejo muitas das vezes, alguém dentro da igreja olhar para a vida do irmão e falar, nossa, como Deus abençoa a vida da Didi. Nossa, tudo que a Didi pede a Deus, Deus lhe concede. Às vezes eu estou na igreja, eu oro, eu jejuo. Às vezes vem até mais na igreja do que a Didi. Será que Deus esqueceu de mim? Não. Deus não esqueceu de você. Deus não esquece de ninguém. De exatamente ninguém. Às vezes, o relacionamento, a intimidade que a irmã Dirlene tem com o Senhor, a obediência, a caminhada em obediência com o Senhor da irmã Didi, às vezes está mais efervescente do que a sua. Às vezes a gente vê, irmãos falando que eu obedeço a Deus, mas obedece a Deus nas coisas escandalosas. Fala, tem a capacidade, a cara de pau de falar, eu não bebo, eu não prostituo, eu não fumo, eu não adultero, mas aí você vai olhar mais a fundo, você vai ver que a pessoa é uma pessoa fofoqueira ou fofoqueiro, é uma pessoa que vem na igreja, sai e fala mal do seu pastor, fala mal do seu irmão, vem na igreja para reparar roupa, e não é isso que Deus quer de nós, irmãos. Deus quer que a gente seja obediente também nas coisas pequenas. Comece a obedecer a Deus nas coisas pequenas. Que ótimo que você obedece a Deus nas escandalosas. Excelente. Glória a Deus por isso. Mas obedeça a Deus também nas coisas pequenas. Começa a amar mais o seu próximo. Começa a se importar. Começa a falar bem da sua igreja, do seu pastor. Comece a se entregar mesmo para Deus. Se achegue mesmo do Espírito Santo. Porque Deus, diferente do inimigo, irmãos, Ele não arromba as portas. Deus não arromba, Deus bate a porta. Deus bate a porta e te dá a escolha se você quer deixar ou não Ele entrar. E quando Deus bater na sua porta, finge que Ele é aquela visita, sabe aquela visita que a gente espera muito, que a gente coloca o marido doido, a gente coloca o filho, todo mundo doido para ir no mercado, comprar, tudo para dar aquela ceia, aquele café gostoso para a visita, sabe? Receba Deus assim também. Só que ao invés de você ofertar isso, café, guloseima, oferte o seu coração, oferte a sua alma, obedeça e oferte de todo o seu coração, mas de todo o seu coração mesmo, porque não adianta você vir na igreja, você orar, você jejuar, você ficar 3, 4, 5 horas orando, subir ao monte, ser dizimista, se você não obedecer a Deus. É necessário obedecer a Deus. Às vezes, aliás, a gente tem, grandes exemplos bíblicos de pessoas que foram obedientes a Deus e que Deus as honrou por isso. Abraão, ele foi tão amigo de Deus, mas tão obediente a Deus, que ele foi chamado de amigo por Deus. Imagina o quão maravilhoso não deve ser chamado de amigo por Deus. E imagina nós que somos chamados de filhos, porque nós somos filhos de Deus. Quando vocês saírem nessa porta, olhe para o céu. Se tiver estrela, olhe para as estrelas. Sinta essa chuva, o vento, olhe as árvores. E entenda, olhe o seu irmão. E entenda que Deus, o que criou tudo isso, é o seu Pai. É Ele quem quer cuidar,
que quer se achegar, que quer ter um relacionamento com você, mas para isso é preciso obedecê-lo, é preciso andar em obediência a Deus. Volto a dizer que obedecer não é fácil, não é, mas é uma certeza que a gente tem, que pode vir a tribulação que for, pode vir a aflição, a luta, pode vir os leões, assim como veio. Assim como foi, né, com Daniel, que Daniel ele era misericórdia. Assim como aconteceu com Daniel, né? Daniel ele era uma pessoa obediente, temente a Deus, mas ele ele era, né, temente, obediente a Deus, mas ele esteve na cova do leão. Deus poderia ter impedido que Daniel estivesse ali, poderia, mas não, Deus não o impediu. Deus colocou Daniel ali. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes Deus nos coloca, né, em cada luta, que misericórdia, você fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim quando isso passar? Mas Deus quer o seu testemunho. E naquele momento que estava aquela multidão, que Daniel estava ali com o leão, que estava aquela multidão, o óbvio era que o leão comesse Daniel. Era o óbvio. Mas Deus não age no óbvio. Deus age no surpreendente. Então, o que Deus faz? Deus fecha a boca do leão. E é isso que Deus faz conosco quando a gente é obediente. Deus fecha a boca dos leões. Deus não deixa a chama nos queimar. Deus não deixa as águas nos submergirem. Deus segura na nossa mão, mas para isso é necessário obedecer, seguir os seus mandamentos. Quando a gente obedece a Deus, a gente cria uma intimidade maior com Deus. A gente se achega ao Senhor. A gente se aproxime a Ele. E não existe nada, irmãos, nada. Eu falo porque eu sou... Estou falando de experiência própria. Não existe nada melhor do que você poder se achegar a Deus, do que você ter a certeza que as lutas vão vir, mas que o Senhor está lá, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer, porque Ele está comigo, e Ele está com você nessa noite, Ele está com você todos os dias de sua vida, mas obedeça a Ele, obedeça mesmo. Quando a gente não obedece a Deus, a gente gera maus testemunhos. E os maus testemunhos, eles não refletem só em você ou só em mim. Eles refletem no reino do céu, eles refletem na igreja e eles refletem no seu pastor. Eu vou dar um exemplo aqui, foi até comigo mesmo. Antes de eu me batizar, né, eu lembro que eu estava numa festa, e aí eu estava na festa, eu estava bebendo, aproveitando, achando que estava aproveitando, né, bebendo, e aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, mas você não é crente? Eu falei assim, sou. Eu achava que era, né, irmãos? Sou. E aí ele falou assim, você vai lá na igreja do pastor Carlos, né, lá no Bandeirante? Eu, Aí a pessoa virou para mim e falou assim, você pode estar aqui? E aí, irmãos, eu virei as costas e não respondi nada, porque eu não tinha resposta. Mas eu lembro que, no outro dia, eu chorei o dia inteiro. Mas eu chorei o dia inteiro porque eu pensei, Senhor, eu me envergonhei, mas eu te envergonhei a minha igreja e o meu pastor. Porque aí eu tenho certeza que a pessoa pensou assim, então será o que eles pregam naquela igreja? Que pode no sábado beber, dançar, ir para baile, e chegar no domingo, está lá, glória a Deus, aleluia, e chora, e pede perdão e está tudo bem? Não. Claro, irmãos, que a gente erra todos os dias, a gente não é perfeito. Quem fala que é perfeito já está pecando e já está errado, a gente não é perfeito. A única pessoa que é perfeita é Deus, a gente não é. Mas existem erros que são involuntários. E os erros involuntários, a graça e o amor de Deus são capazes de nos perdoar. Mas existem erros que são voluntários. E esses erros voluntários nos torna, né, crentes meia boca. E crente meia boca certamente não herdarão os reinos dos céus.
Quando você chegar lá em cima e você foi um crente meia boca, eu tenho certeza, aliás, né, eu acredito, não tenho certeza, mas eu acredito que Deus vai falar: aparta-se de mim, pois eu não vos conheço. E eu imagino a dor que não deve ser para Deus falar isso com o filho dele. Eu imagino que o coração dele deve sangrar, mas deve sangrar de uma forma assim, nossa, eu não consigo nem imaginar, imensurável, porque não é isso que Deus quer de nós. Deus nos colocou aqui, foi para gerarmos bons testemunhos, foi para obedecermos, foi para que, através de nossas vidas, outras vidas possam ser alcançadas. Eu vejo muita irmã e irmão falar: mas eu queria ter poder, eu queria ter autoridade no Senhor, eu queria falar em línguas, eu queria ter o dom da cura, eu queria poder louvar, eu queria poder pregar. Tudo bem, glória a Deus que você tem esse desejo no seu coração, mas você tem feito o que para isso? Você tem obedecido a Deus? Você tem feito o mínimo que Ele pede, que é amar as pessoas como Ele vos amou? Talvez não. É difícil amar? Muito difícil. Eu falo que tem pessoas que, às vezes, eu vou falar a verdade, pede a gente para não gostar delas. Tem pessoas que pedem, mas quando a gente tem um entendimento, uma sabedoria, um discernimento, uma sabedoria espiritual, a gente entende que é necessário amá-la, porque Deus a ama. Mas isso não quer dizer que você precisa chegar nela e falar assim: aqui, fulano, a partir de hoje eu te amo, tá? Não. Entrega para Deus, fala: Senhor, a partir de hoje eu tirei o ódio do meu coração sobre aquela pessoa e eu a amo e te entrego ela em minhas orações. E pronto. E pronto, você não precisa falar com a pessoa. Mas então é isso que Deus quer. É que a gente comece a obedecer. Não basta ir na igreja, não basta ter uma roupa adequada. Não basta, isso não basta para Deus. Isso, ir na igreja e ter uma roupa adequada para vir aqui, qualquer um tem. O que basta para Deus é você ter uma vida em santidade, uma vida assim de renúncias mesmo, porque é renúncia atrás de renúncias. E foi o que eu disse, às vezes as renúncias elas vão doer. Às vezes o não do Senhor vai doer. E como vai doer? Sabe aquele emprego, um exemplo aqui, aquele emprego que você tanto pediu a Deus, mas que você orou muito, jejuou muito por isso, e aí na semana vem alguém e te chama para esse emprego, e aí você fala: glória a Deus, consegui, alcancei minha graça, alcancei minha bênção, louvado seja o nome do Senhor por isso. E aí Deus vem no seu ouvido e fala: não. Não é lá que eu vou te colocar. E aí você fala: Senhor, misericórdia. Não, é lá sim. E aí Deus vai e fala com você: não é. Não e não. E aí a gente erra também um pouco, porque aí o que a gente faz? A gente obedece. Mas aí a gente já obedece pensando assim: mas aí semana que vem eu vou conseguir um emprego que eu tanto quis. E às vezes não. Às vezes Deus só quer que você obedeça. Só quer que você obedeça. Eduarda, mas aí vai ser em vão? Não, nada para Deus é em vão. Às vezes Ele está te edificando. Ele está fazendo você ter um crescimento espiritual. Porque a obediência faz isso conosco. A gente começa a crescer no reino espiritual e crescer na casa do Senhor. Se eu estou aqui hoje, aqui em cima, foi porque eu obedeci. E como doeu obedecer para mim. Doeu muito. Eu tive que renunciar a muitas coisas. Muitos amigos se afastaram, muitos. Aqueles que eu imaginei que não se afastariam, eles se afastaram. Mas eu estou aqui. E eu estou aqui por obediência a Deus. E eu louvo a Deus por isso. Porque grandes coisas Deus tem feito na minha vida. E eu consigo ver hoje essas bênçãos que Deus tem para mim. E que Deus ainda vai preparar, né? Então, irmãos, é isso que eu queria dizer. Volte para a mesa, volte a ter um relacionamento com Deus, obedeça os seus mandamentos. Se você ama ao Senhor, se você bate no peito e fala: eu amo ao Senhor, então obedeça a Ele mesmo. Se você quer ser usado, se você quer ser um instrumento, se você quer alcançar vidas para Deus, obedeça a Ele nas pequenas coisas. Obedeça a Ele, ande na luz, porque quando a gente obedece, irmãos, não tem mal nenhum que se levante contra nós. E quando levanta, certamente vai cair. E a gente tem que obedecer, né, e firmar. Eu vou pedir os irmãos, né, para abrir a Bíblia em... Deixa eu só olhar aqui rapidinho. Isaías 1:19.
que é o último versículo que eu vou falar nessa noite, que é: se sois dispostos e obedientes, comereis o melhor desta terra. Então, irmãos, volto a dizer que obedecer não é fácil, mas essa é uma promessa que Deus tem para nós. Se sois dispostos e obedientes, comereis o melhor desta terra. Então, o meu desejo ardente no meu coração é que todos que estão aqui, os que estão ouvindo a gente, né, pelas redes sociais, eles possam comer o melhor desta terra, porque é o que Deus quer de nós, é o que Deus preparou para nós, para que quando a gente chegar, né, quando Deus voltar, né, Ele possa estar lá de braços abertos e Ele vai estar para receber a gente. E a gente ter a certeza de que o melhor a gente fez aqui na terra. E a gente fez, porque a gente obedeceu, porque a gente ajudou, porque a gente foi piedoso, porque a gente proclamou o Evangelho de Deus. Proclame o Evangelho de Deus, fale de Deus para o seu irmão, para o seu vizinho, mesmo que às vezes eles não queiram escutar, mas fale a si mesmo, porque toda a palavra de Deus, Deus planta uma sementinha no coração. Então fale, se possível, compra muita blusa de versículos e sai andando com as blusas do versículo na rua, porque às vezes uma pessoa está mal e aí você passa na frente dela e ela lê: eu sou o Deus do impossível. Imagina, e a pessoa lê na sua blusa que você serve um Deus do impossível. Você já ajudou ela muito naquele momento. Então, proclame, obedeçam, seja firme. Tribulação vai vir, vai. Porque aquele negócio de que, pastor não passa tribulação, crente não passa tribulação, está repreendido, porque passa. Nossa, como passa? Vou te falar que às vezes passa até mais, porque o inimigo fica furioso. Ele fica furioso quando se levanta uma alma para Jesus, quando ele perde uma alma, né? Então, irmãos, a minha mensagem de hoje era essa, que vocês possam obedecer a Deus e possam experimentar, né, o melhor desta terra. Amém? E eu passo a palavra para o pastor. Amém, irmãos? Estava esperando ela desmaiar, que ela falou que ia desmaiar, né? Ela desmaiou não, viu, irmão? Fica tranquilo que ela não desmaiou. Amém? E assim, irmão, a gente está numa campanha muito forte, né? Deus precisa levantar homens e mulheres nessa geração, né? Conversando com a irmã Eduarda, falei com ela: Eduarda, Deus tem que levantar jovens, porque a igreja está correndo um perigo muito grande no futuro. E a igreja está correndo um perigo muito tremendo no futuro. E o perigo que a igreja está correndo é deixar de existir. E isso é uma coisa que nós temos que passar para os jovens, de dizer para eles que eles têm que ser o arauto nessa geração. E para mim pregar nessa geração, como já perdendo os cabelos, fica difícil, porque eles vão olhar para mim e vai dizer: você já aproveitou tudo, já fez tudo, então por isso você está aceitando Jesus. Essa geração, ela trata no óbvio. Então não adianta nós querermos forçar essa geração, que ela não vai seguir nós, porque ela vai olhar e falar: você já está velho, o seu tempo já passou, agora é o nosso tempo. Mas quando ela veja do tempo dela se levantando e falando: eu estou servindo o Senhor, já muda a história. Amém, irmão? Já muda a história. Aí já é outra coisa, porque jovem tem que pregar para jovem. É isso que a igreja está tentando fazer, levantar pregadores jovens, para poder o quê? Anunciar o reino de Deus, para poder falar para essa geração. E quando chegar lá na frente, esses serão o remanescente, que vai estar dizendo: olha, Jesus vai voltar. Se Jesus não voltar daqui, eu acredito, irmão, que em breve vai voltar. Eu acredito. Alguém pode falar comigo: eu estou ouvindo Deus quando eu nasci, mas eu digo, nunca se houve um tempo como esse, que está bem visível a volta de Jesus. Amém, irmãos? Nunca se houve um tempo. Isso aí é lógica, só quem lê a Bíblia, estuda a Bíblia, nota, né, irmãos? Toda a preparação de governo, toda a preparação do mundo em si para receber Satanás, mostra para mim e para você que Jesus está voltando. Vai ser em breve, as trombetas vão tocar, amém? Mas se Jesus não voltar, nós temos que preparar essa juventude, temos que preparar essa nação, porque nós estamos perdendo muitos jovens, irmão. Muitas pessoas estão morrendo jovens, sem conhecer Jesus, sem poder ter a chance de ouvir o Senhor. Alguém pode dizer para mim: mas pastor, está cheio de igreja, está pregando, mas o evangelho não chegou no coração das pessoas ainda, não chegou. E Deus precisa levantar homens e mulheres
com compromisso de pregar esse evangelho. Então hoje eu agradeço a Deus pela vida de Eduarda, né? Nós viemos preparando ela aí, ó, né? Conversando, e eu falei, ela falou comigo, eu vou gravar uns vídeos. Falei, amém, né? Que benção, né? Mas é aqui em cima que muda as coisas, né, irmãos? Ela pediu 10 minutos, pregou quase 30 minutos. Aqui passa o tempo, passa rápido, nós não vê, né? Foi 22 minutos que ela pregou, quando eu falei, Pedro, marca aí para nós ver. Então, assim, vamos ver se é a primeira vez que está pregando, pregou bem, tranquilo, Deus continua te usando. Não se agradece com isso, porque maior o que tem para você lá no céu, amém? Maior o que tem lá, porque essa mensagem, ao chegar no coração de alguém, ela se converter, você vai chegar lá no céu, vai ser o maior presente da pessoa olhar para você e dizer assim, olha, foi a sua mensagem que me mudou a minha vida. O pregador nessa terra, ele não ganha nada, irmão, ele só vai receber quando chegar lá, que alguém vai falar assim, foi por causa da sua mensagem que eu aceitei Jesus, foi por causa do que você falou que eu fui transformado. Por isso que é importante você pregar. Talvez você pregue até com o seu jeitinho mesmo, mas talvez você pregue até sem palavras, talvez você pregue sem palavras, talvez só a mensagem, talvez você pode pensar assim, pastor, mas eu não prego. Então, quando eu chegar, talvez você vai chegar lá e vai ser surpreendido de alguém falar, foi por causa do seu jeito de caminhar, do seu silêncio, me fez eu aceitar Jesus. Deus quer te usar, meu irmão, Deus quer te usar nessa geração. Não deixa de perder a fé, não deixa de deixar de crer, porque nós estamos caminhando para uma igreja que vai deixar de crer. Essa é a realidade. E quando eu falo isso é por causa de quê, irmãos? Porque o mundo, ele é terrível, ele está convencendo a igreja que ela tem que aceitar todas as imposições que eles estão pregando aí fora, que nós temos que concordar com todas as imposições que eles estão querendo que nós concordem, e nós não podemos concordar, e infelizmente nós temos que abrir os nossos olhos e dizer, eu fui chamado como o quê? Filho de Deus, eu fui chamado como filho. O mundo está querendo enganar os escolhidos. Jesus falou assim, olha, o tempo vai abreviar por causa dos escolhidos, sim ou não, irmãos? Porque o mundo vai tentar nos enganar, tentar colocar uma máscara, tampar o nosso ouvido, tampar os nossos olhos, para que nós não veja, para que nós não ouça o que o Senhor quer para nós, E a Bíblia diz que antes que houvesse dia, Deus já tinha nos chamado. O Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Escuta aqui uma coisa muito tremenda, quando Deus vai revelar para Jeremias, ele vai dizer assim para Jeremias, antes do que você nascesse, eu já te conhecia, antes de você sair da madre da sua mãe, eu já sabia quem era você. O salmista vai falar que antes que a palavra chegue na minha língua, Deus já sabe. Então entenda aqui uma coisa aqui nessa noite, você foi chamado, irmão, antes da fundação do mundo, antes de você existir, Deus já te conhecia, e Deus te chamou para ser o quê? Filho de Deus. Agora escuta aqui algo muito tremendo, a Bíblia diz que Jesus morreu por mim e por você, ele se entregou por mim e por você, por causa de quê? Que eu e você, sendo filho de Deus, irmão, nós não sabíamos mais o caminho. Quando Adão nasce,